Oi, gente! Aí tô eu aqui de novo com a série, o segundo episódio da série Desliga a TV, vai ler o livro. Tu que não me conhece, por favor, maratona aí meus vídeos, os meus textos lá no canal camilatuvio.com.br. Tu que já tá inscrito, te agradeço. Continua deixando teu like, teu comentário e tocando o sininho aí para receber as notificações, certo? Então, essa segunda dica de leitura que eu quero dar para vocês é do gênero suspense. Eu vou dizer para vocês que esse livro me surpreendeu muito, porque é muito difícil a gente ler um suspense que não seja previsível, pelo menos da metade ali, chegando no fim, a gente já começa a descobrir tudo o que está acontecendo ali no meio da história, né? Esse livro, gente, se tem uma palavra que define esse livro, é imprevisível. A gente não imagina nem um pouco sobre o final dele. Literalmente, a gente vai saber lá nas duas últimas páginas o que aconteceu realmente com toda a história. Né? Eu estou falando do livro A Volta da Chave, de Ruth Ware, que também acabou entrando aí para minha lista, né, esse ano, de autores, né, favoritos. Eu vou dizer para vocês que tem aquelas dicas do Kindle, quem costuma ler pelo Kindle sabe do que eu estou falando. Quando a gente termina um livro, quando a gente fecha o aplicativo, enfim, sempre aparecem ali algumas dicas de livros. Esse livro sempre me aparecia, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu vou ler a sinopse. E aí tinha uma sinopse, uma pegada meio sobrenatural. Eu confesso para vocês que eu não gosto muito dessas coisas meio Stephen King, assim, essa coisa meio sobrenatural, de magia, de coisas assim, sobrenaturais mesmo, coisas de fantasmas, etc. Né? Eu não sou muito desse estilo de livro. E como na sinopse dava um pouco para entender, e dá a entender um pouco isso, eu resisti muito para ler. Mas aí, como eu vi que ele estava no top 10 durante muito tempo dos mais vendidos da Amazon, e no top 10 dos mais lidos no mundo de suspense, eu resolvi dar uma oportunidade. Né? Eu vou dar uma oportunidade aí para Ruth Ware, né, para esse livro. E aí, gente, me arrependi amargamente de não ter lido antes. Um excelente livro, eu espero que ele vire filme em algum momento, porque ele é um livro, assim, maravilhoso. Eu não tenho palavras para dizer para vocês. Começando pelo título, né, A Volta da Chave. Eu imaginei, quando eu li esse título, eu pensei, volta no sentido de retorno de algo, né? Retornar a chave do segredo de alguma coisa, né? A chave da solução de algum problema, enfim. Mas aí, gente, a volta da chave é a volta da chave na fechadura mesmo. Não entendeu? Então, te aconselho a ler o livro, tá, querido? Porque eu não vou te explicar isso aqui, né? Até porque eu vou dar spoiler, né? Mas essa coisa do título é muito interessante. E a gente percebe que ele realmente resume o livro, a história toda. A história, ela é da mulher, né? Uma moça chamada Rowan, que ela tem 27 anos e procura o trabalho dos sonhos, um trabalho que ela trabalha com criança, porque ela gosta muito, ela já trabalha numa creche, né, numa escola infantil, e ela começa o livro contando a história dela para um advogado, porque ela está presa por um crime que ela não cometeu, e ela conta toda a história escrevendo uma carta para o principal advogado, que é conhecido como advogado das causas impossíveis, explicando por que ela é inocente e pedindo muito para que ele a defenda no julgamento, né? E durante essa escrita dessa carta, a gente obviamente vai entendendo toda a história da Rowan desde o começo, por que ela foi para a prisão, etc. Então, a história basicamente é que ela consegue um emprego na Escócia, numa zona rural da Escócia, numa casa de família, para cuidar das filhas pequenas de um casal que é arquiteto, é um casal muito assim renomado no país, e ela precisa morar no emprego e ela vai ter uma boa ajuda de custo, né, da qual ela não vai precisar fazer uso, porque enfim, ela vai morar nessa casa, então já deu uma vontade de trabalhar nessa casa por conta disso, e quando completasse um ano de trabalho, ela ia ganhar um bônus bem significativo, então ela já se atirou nesse trabalho, foi na entrevista, enfim, conheceu a mãe das crianças, e ela ficou muito encantada com a casa, porque a casa, além dela ficar meio isolada, assim, né? Não isolada, mas ela fica numa zona mais rural da cidade, de uma cidade da Escócia. A casa é toda controlada por um aplicativo.
né? Então, desde acender as luzes, fechar as janelas, todos os eletrodomésticos, a torneira do chuveiro para tomar banho, né? Precisa controlar através do aplicativo a água quente, a água fria, então é uma coisa meio bizarra, assim, já começa por aí essa coisa tecnológica demais, né? E ela cuida das 3 filhas menores do casal, uma com 8, outra com 5 e a outra com 2. E o casal tem mais uma filha adolescente que vive num colégio interno e que volta para casa somente no período de férias. Então, toda a história se passa, né, com a Rowan relatando tudo o que está acontecendo na casa, nessa carta para esse advogado. E a gente começa a entender o porquê que nenhuma babá parou naquela casa, né? Na medida em que as coisas vão acontecendo, né, que essa carta vai revelando as coisas para nós, a gente vai entendendo. Tem coisas meio bizarras que acontecem, barulhos num porão que não tem ninguém, luzes acendendo e apagando sem a gente usar o aplicativo, né, sem ela usar o aplicativo, campainha tocando, barulhos estranhos, vozes estranhas. Então começa uma coisa meio bizarra, assim, meio aterrorizante. E junto com todo esse contexto do livro, tem uma governanta que cuida de toda a parte de limpeza e comida da casa. A Rowan só fica responsável pelas atividades com as crianças. E tem também um caseiro, né, que também é um pouco misterioso e tal, mas é um cara que ajuda de vez em quando a Rowan. E é muito interessante o livro porque a Rowan, ela acaba sendo uma protagonista meio duvidosa. Uma hora a gente acha que ela é culpada, outra hora a gente acha que não. E o crime, gente... Uma dessas 3 crianças morre, é assassinada. E aí, durante todo o processo dela contar essa história para esse advogado, né, enquanto a gente vai lendo toda a história dela, a gente só vai descobrir qual delas que morreu lá mais no fim, né? E vamos descobrir se ela é culpada ou se ela é inocente, mas também bem no final do livro. E é algo realmente muito imprevisível, como eu falei antes. Então é um livro que vale muito a pena, a gente quer literalmente devorar o livro em poucas horas, e é um livro que deixa a gente assim muito tenso, né? E enfim, vale muito a pena ser lido. É um livro que acrescenta muito, e ao mesmo tempo que ele é um thriller, né, que ele é um suspense, ele fala muito sobre educação infantil, sobre maternidade, paternidade, sobre o uso abusivo da tecnologia. Então tem várias pegadas aí para a gente refletir a respeito, certo? Então eu espero que vocês gostem e que o livro também impressione vocês como me impressionou, certo? Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Desliga a TV e vai ler um livro. Beijo, tchau!